recebendo o Hélio Beltrão. Oi, Hélio, bom dia. Bom dia, Carol. E com os nossos temas, caso Master, também essa defesa militar do Brasil. Vamos então ao nosso primeiro tema, nosso primeiro assunto aqui, que vem do Congresso, vem do Supremo Tribunal Federal. Foi protocolado, Hélio, mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Desta vez, o partido veio do Partido Novo e acontece na esteira das mais recentes suspeitas sobre a relação entre o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, e o ministro do Supremo. Com esse pedido, o Senado já acumula 47 pedidos de afastamento de Alexandre de Moraes da Suprema Corte. Hélio, o caso Master abre espaço para impeachment de ministros do STF? Carol, eu diria que esse caso Master, Toffoli, Moraes, torna inevitável essa abertura de processo de impeachment contra os dois ministros, porque o governador Zema está certíssimo que essa iniciativa é pelo bem do Brasil, bem das instituições. Não se trata de uma birra por não gostar de uma ou outra decisão de algum ministro. A questão é proteger a instituição Supremo Tribunal Federal do completo descrédito, né? Em defesa da nossa República, precisa ver isso. Ontem, o ministro Gilmar, Carol, disse que o vazamento das conversas pessoais do Worcaro é uma barbárie institucional. Eu discordo. Certamente esse tipo de vazamento não é nada bom e tal, mas barbárie institucional é transformar a mais alta corte do Brasil num balcão de negócios. O caso do ministro Toffoli, o caso do ministro Moraes passaram do ponto de não retorno. No caso do Toffoli, foi uma série de irregularidades que culminaram com uma sociedade com o Worcaro naquele resort Itaiaia. E a polícia suspeita, inclusive, de crime financeiro. E no caso do Moraes, foram esses serviços de 129 milhões de reais, sem explicação plausível, supostamente prestados pelo escritório da esposa dele, ao Worcaro, mais aquelas supostas mensagens trocadas com o Worcaro no dia daquela primeira prisão do Worcaro. Então, como esperar que a população confie num judiciário metido tão fundo nessa história? Mas o diabo é que esses processos de impeachment dependem, a gente sabe, da caneta do senador Davi Alcolumbre, e o Alcolumbre, né, cujo estado do Amapá, por sinal, botou 400 milhões de reais no Banco Master, veja bem, o Alcolumbre, por enquanto, não quer abrir processo de impeachment, mas a crescente pressão da opinião pública pode sim fazer o Alcolumbre mudar de ideia. Um ano antes, Carol, do impeachment da Dilma, ninguém acreditava que o presidente da Câmara fosse abrir o processo. E abriu. Essas coisas mudam rápido. O Alcolumbre também é um bicho político. Ele sabe que nas eleições desse ano esse tema importa e importa muito. Então a ação política excelente do governador Zema e do Partido Novo chegou no tempo perfeito, em sincronia com essa crescente comoção da população com esse tema. Mas eu acho, bom pontuar, eu acho possível que a direita manobre, Carol, o timing para que esses processos sejam concluídos só na próxima legislatura, para evitar que o Lula nomeie ainda mais ministros. A gente precisa resgatar a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal, Carol. Hélio, você mencionou o nosso próximo tema, que são os trabalhos prestados pelo escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes para Daniel Worcaro. Em nota, a Viviane Barça de Moraes traz um balanço dos serviços realizados em quase 2 anos. Diz que nunca conduziu as causas para o dono do banco no Supremo Tribunal Federal e que desde a liquidação do Master, o contrato foi suspenso. Hélio, essa manifestação traz qual efeito nas críticas feitas a Alexandre de Moraes? Essa nota consegue minimizá-las? Carol, essas explicações eram muito necessárias, demoraram muito a aparecer, mas foram insuficientes. Vamos por partes. A nota oficial diz que a dona Viviane precisou contratar, por exemplo, mais 3 escritórios para auxiliar em tudo isso. Pulga atrás da orelha. Então, por que o Worcaro não contratou um escritório já com melhor estrutura diretamente? Qualquer advogado de primeira linha, ou até
quem lide com bancas de advocacia de primeira linha sabe que, dada a nota da dona Viviane Bastos de Moraes, não tem explicação plausível para os 129 milhões de reais. Não tem valor por hora, não tem preço de parecer, não tem referência de mercado que justifique esses valores astronômicos. E o pior de tudo é que a nota não nega o valor do contrato. 130 milhões de reais, conforme revelou a jornalista Malu Gaspar. Qualquer um vai desconfiar, como pontuou o Alessandro, que tem mais coisa sendo paga por meio desse contrato. Então, esse filhotismo, essa artimanha de contratar escritório de filho, escritório de familiar de ministro supremo para atuar em casos de cortes superiores, precisa acabar. São quase 2.000 casos com familiar de quase todos os ministros e teve um grande aumento de casos desses escritórios familiares logo depois da posse dos respectivos ministros. Tem cheiro de tráfico de influência, anda como tráfico de influência, tem bico e pata de tráfico de influência, mas querem que o brasileiro aceite isso pacatamente. Acabamos de falar, Carol, sobre o impeachment do ministro Supremo. Esse caso do Moraes justifica bem uma discussão no Senado. O caso do Toffoli também. É mais do que uma prerrogativa, é dever do Senado atuar em casos assim, Carol. E aí, Hélio, vamos para o nosso terceiro e último tema. Uma recente declaração do presidente Lula sobre a defesa militar do Brasil e que aconteceu depois de uma visita de Estado do presidente da África do Sul e também com a expectativa da viagem de Lula a Washington. Lula reforçou a preocupação com a soberania nacional e disse que o Brasil tem que se preparar na questão da defesa, porque, até vou trazer aqui aspas do que disse Lula, qualquer dia alguém invade a gente. Afinal, Hélio, o Brasil precisa se preparar militarmente, como diz o presidente Lula? Carol, o nível do investimento do Brasil em defesa é vergonhoso. Certamente é preciso aparelhar melhor, bem melhor as nossas Forças Armadas. Mas quando o Lula diz isso, é preciso ter cuidado. Tem pegadinha aí. Primeiro tem uma questão que é a insistência da realidade, que é a questão fiscal, o dinheiro. Para que o Brasil possa realizar qualquer grande investimento, o governo precisa ter dinheiro. Só que esse governo só aumenta a dívida e a conta vem, a gente sabe, com impostos pagos hoje e impostos futuros. O governo não tem mais dinheiro livre, a gente tem falado isso aqui, não tem dinheiro para investimento. E isso principalmente por causa do aumento dos gastos em previdência, a pressão dos gastos em previdência, que estão aumentando. Então, antes é preciso acabar com a pirâmide da previdência. A previdência corresponde, grosso modo, a metade dos gastos federais, metade. Na última reforma da previdência em 2019, Carol, eu alertei na época que, embora a reforma fosse muito necessária, ia ser insuficiente. E como não atacou o problema estrutural, uma nova reforma ia ter que ser feita logo, logo. Já estamos nessa hora já. No Brasil, a gente ainda tem um regime de repartição. Como é que é isso? Cada trabalhador contribui por um bolo de todos os aposentados que vão ser pagos. E desde o ano 2000, é um sistema deficitário e falido, que obriga o governo a tirar dinheiro de impostos para cobrir o buraco da Previdência, das aposentadorias a serem pagas. Mesmo depois da reforma, o Tesouro tem que cobrir buraco da Previdência da ordem de 500 bilhões de reais por ano. Então, só com uma reforma que enterre essa pirâmide, estabeleça o regime de capitalização, que é um regime que cada trabalhador contribui para a sua própria aposentadoria, é que o Brasil vai poder pensar em investimento militar substancial. É, inclusive, uma questão de fazer uma limonada a partir do limão desses juros reais altíssimos que a gente tem hoje, para custear uma transição voluntária de regime, que é um tema para um longo papo, não cabe aqui. Claro que tem muito mais gordura para cortar, tem mordomia, tem estatal, tem inchaço de máquina pública, tem servidor para caramba, mas a questão da Previdência é crucial. E tem outro problema quando o Lula fala em aparelhar as Forças Armadas, Carol. Ele quer aparelhar as Forças Armadas para colocar o Brasil do lado do eixo do mal, né? Para alinhar com o eixo do mal na geopolítica, ao lado da Rússia, ao lado da China, ao lado do Irã, essas coisas. E deveria ser justamente o contrário. O Brasil tem que ser a maior força militar da América Latina, sem dúvida, mas alinhado com os Estados Unidos e com as democracias ocidentais. Mas é justamente isso que o Lula não quer. Então, Carol, sim, precisamos ter forças armadas mais bem aparelhadas, mas a gente não pode se alinhar ao eixo das ditaduras contra os Estados Unidos. Isso seria jogar o Brasil nas trevas.
Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, aqui com a gente. Hélio Beltrão que volta na quinta-feira. Bom dia para você, Hélio. Até lá. Bom dia, Carol. Obrigado.